Quanto de você existe naquilo que você odeia? Essa frase é atribuída a Sigmund Freud. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, confesso que achei uma frase interessante, mas não parei muito para pensar nela. Só que quanto mais eu penso, mais desconfortável ela fica. Porque é muito fácil olhar para outra pessoa e perceber os defeitos dela. A gente vê alguém sendo arrogante e pensa: que pessoa insuportável! Vê alguém mentindo e pensa: eu odeio gente assim. Vê alguém querendo chamar atenção o tempo todo e pensa: essa pessoa precisa aparecer em tudo. E pronto. Na nossa cabeça, o problema está naquela pessoa. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. Será que eu também faço isso? E não estou dizendo que somos exatamente iguais às pessoas que odiamos. A questão é outra. Às vezes, nós odiamos certas coisas nos outros porque, no nosso subconsciente, também fazemos aquilo. E talvez nem percebamos. Porque existem comportamentos que fazemos no automático. Você pode interromper alguém durante uma conversa sem perceber. Pode querer estar certo o tempo inteiro sem perceber. Pode procurar atenção sem perceber. Mas quando você vê outra pessoa fazendo exatamente isso, aquilo te irrita. E por quê? Talvez porque você esteja reconhecendo alguma coisa que também existe em você. Só que existe uma diferença. Quando fazemos, muitas vezes encontramos uma desculpa. Eu interrompi porque estava empolgado. Eu insisti porque realmente estava certo. Eu só queria contar uma coisa. Mas quando outra pessoa faz, que pessoa chata! É muito mais fácil julgar o outro do que olhar para dentro. E é justamente aí que essa frase começa a fazer sentido. Porque talvez algumas das coisas que mais odiamos nas pessoas sejam coisas que nós também fazemos, só que de uma forma diferente, em menor quantidade ou simplesmente sem perceber. E isso não significa que você seja uma pessoa ruim. Significa que você é humano. Todo mundo tem características que gosta e características que prefere esconder. O problema é que muitas vezes, aquilo que a gente não aceita em nós acaba ficando muito mais irritante quando aparece em outra pessoa. É quase como olhar para um espelho e não gostar do que apareceu. Pensa em uma coisa. Existem pessoas que fazem algo errado e você simplesmente pensa: tudo bem. Mas existem outras pessoas que fazem exatamente a mesma coisa e você fica realmente irritado. Você pensa naquilo depois, comenta com alguém, lembra da situação mais tarde. Às vezes, até fica imaginando o que deveria ter falado. Então talvez a pergunta não seja apenas: o que essa pessoa fez? Talvez seja: por que isso mexeu tanto comigo? Por quê? Se aquilo realmente não tivesse importância para você, provavelmente teria passado pela sua cabeça e ido embora. Mas não foi. Ficou. E quando alguma coisa fica demais, dentro da nossa cabeça, vale a pena olhar um pouco mais de perto. Imagine que você odeia pessoas arrogantes. Você não suporta alguém que fala como se soubesse mais que todo mundo. A pessoa corrige os outros, quer mostrar que sabe, gosta de receber elogios. E você pensa: que pessoa insuportável. Só que agora, imagine que alguém aponta um erro seu e você começa a se explicar. Mas eu fiz isso porque... Não foi bem assim. Você não entendeu o que eu quis dizer. Talvez você não seja uma pessoa arrogante, mas talvez exista dentro de você uma pequena dificuldade de admitir que está errado. E talvez seja exatamente isso que você odeia tanto quando vê no outro. Você reconhece aquilo, só não reconhece em si. E isso acontece muito. Às vezes, o comportamento que mais nos incomoda nos outros é aquele que nosso próprio subconsciente conhece muito bem.
E essa parte é importante. Quando eu falo de subconsciente, não estou dizendo que existe uma voz misteriosa dentro da nossa cabeça planejando tudo. É muito mais simples. É aquela parte dos nossos pensamentos e hábitos que acontece sem a gente perceber completamente. Você não precisa pensar, agora eu vou ficar com ciúmes. A sensação simplesmente aparece. Você não precisa decidir, agora eu vou ficar com inveja. Às vezes, você percebe que está incomodado e nem sabe explicar exatamente por quê. E isso também pode acontecer quando vemos alguém fazendo algo parecido com aquilo que fazemos. Talvez você odeie uma pessoa que vive querendo atenção, mas, se for honesto consigo mesmo, talvez você também goste de receber atenção. A diferença é que você não gosta de admitir isso. Talvez você odeie alguém que fala demais sobre as próprias conquistas. Mas talvez você também sinta orgulho das suas e goste quando alguém reconhece aquilo que você fez. E não tem nada de errado em gostar de reconhecimento. O problema é quando você condena no outro algo que não consegue aceitar em si mesmo. Esse é um detalhe engraçado sobre o ser humano. Quando fazemos alguma coisa, conhecemos toda a história. Você sabe por que falou aquilo. Sabe o que estava sentindo. Sabe o que aconteceu antes. Então é muito fácil justificar. Mas quando vemos outra pessoa fazendo a mesma coisa, não temos acesso a tudo isso. A gente só vê o comportamento e julga. A pessoa responde de forma grossa. Que pessoa mal educada. Mas talvez você também tenha respondido mal mais cedo porque estava irritado. A pessoa não admite que está errada. Que pessoa orgulhosa. Mas talvez você também tenha dificuldade de pedir desculpas. A pessoa quer chamar atenção. Que pessoa carente. Mas talvez você também goste de ser notado. Percebe como é fácil? Para os outros, a gente vê o erro. Para nós, a gente vê o motivo. E talvez seja por isso que olhar para dentro seja tão difícil. Agora, cuidado. Não é porque você odeia uma característica em alguém que automaticamente possui aquela característica. Se uma pessoa mente para você, ela pode simplesmente estar mentindo. Se alguém te trata mal, você não precisa procurar uma versão escondida daquela pessoa dentro de você. Nem toda crítica é uma projeção. Nem todo incômodo revela um segredo profundo. Às vezes uma pessoa realmente está fazendo algo errado. Mas mesmo assim, existe uma pergunta que pode ser útil. Por que isso está mexendo tanto comigo? Talvez você descubra que a situação lembra alguma coisa do seu passado. Talvez toque em uma insegurança. Talvez mostre algo que você também faz. Ou talvez você simplesmente perceba que aquilo vai contra os seus valores. Em todos esses casos, você aprendeu alguma coisa sobre você. E esse é o ponto. Imagine alguém que vive tranquilo. Não fica preocupado com a opinião dos outros. Não tenta agradar todo mundo. Quando não quer fazer alguma coisa, simplesmente diz não. Você olha para essa pessoa e pensa: que pessoa egoísta. Mas talvez exista uma pergunta escondida aí. Por que eu não consigo fazer isso? Talvez você tenha passado a vida tentando agradar todo mundo. Talvez tenha medo de decepcionar as pessoas. Talvez tenha aprendido que dizer não é errado. Então, você olha para alguém que consegue fazer aquilo que você não consegue e sente raiva. Não necessariamente porque aquela pessoa é ruim, mas porque ela está fazendo algo que você gostaria de conseguir fazer. E isso pode doer, porque é muito mais fácil chamar alguém de egoísta do que admitir: eu queria ter essa liberdade. E é aqui que essa ideia fica ainda mais interessante. Às vezes,
Aquilo que você odeia nos outros não mostra apenas quem você é. Pode mostrar também quem você gostaria de ser. Você pode odiar alguém muito confiante porque queria ter aquela confiança. Pode odiar alguém que se expõe porque queria ter coragem para fazer o mesmo. Pode odiar alguém que descansa sem culpa porque você nunca consegue descansar. Pode odiar alguém que admite seus erros porque você sente muita dificuldade de admitir os seus. Então, talvez nem sempre exista ódio. Às vezes, existe inveja. Às vezes, existe medo. Às vezes, existe admiração que você não quer admitir. E às vezes, existe uma parte sua dizendo: eu queria conseguir fazer isso também. E talvez essa seja a parte mais difícil. Porque é muito fácil olhar para alguém e falar: eu odeio pessoas assim. Difícil é perguntar: será que eu sou assim às vezes? Essa pergunta exige honestidade. E ninguém gosta muito de descobrir que também possui alguns dos defeitos que critica. Mas isso pode ser uma das coisas mais úteis que você pode fazer. Porque quando você percebe um comportamento seu, você pode mudar. Enquanto você culpa apenas os outros, você não precisa mudar nada. Você continua dizendo: esse é o problema deles. Mas quando você olha para dentro e percebe: talvez eu também faça isso, a conversa muda. Você começa a prestar atenção, começa a perceber quando faz aquilo e começa a escolher diferente. É aí que o autoconhecimento realmente começa. Na próxima vez que alguém te irritar muito, tenta fazer uma coisa diferente. Antes de falar: que pessoa insuportável, pare e pergunte: o que exatamente essa pessoa fez? Depois: por que isso me incomodou tanto? E então, faça a pergunta mais difícil: eu também faço isso às vezes? Não precisa responder imediatamente. Só pense. Talvez você descubra que sim. Talvez descubra que não. Mas de qualquer forma, você vai estar olhando para a situação de uma maneira diferente. Em vez de usar o comportamento daquela pessoa apenas para julgá-la, você está usando aquilo para entender melhor você mesmo. E isso muda completamente a forma como você enxerga as pessoas. No fim, talvez essa seja a verdadeira força dessa pergunta. Não é para fazer você se sentir culpado. Não é para dizer que todo mundo que você odeia é parecido com você. É para fazer você olhar duas vezes. Porque talvez algumas pessoas estejam mostrando comportamentos que você também tem. Talvez algumas estejam mostrando coisas que você gostaria de ter. Talvez outras estejam mostrando exatamente aquilo que você passou anos tentando esconder. E talvez algumas simplesmente sejam pessoas que você não gosta. Tudo bem. Você não precisa gostar de todo mundo. Mas existe uma grande diferença entre não gostar de alguém e deixar que essa pessoa more na sua cabeça. Porque às vezes você diz: eu odeio essa pessoa. Mas pensa nela todos os dias. Fala dela. Acompanha o que ela faz. Fica esperando ela errar. E talvez, nesse momento, ela já esteja ocupando espaço demais dentro de você. Então, da próxima vez que alguém despertar uma raiva enorme em você, talvez você possa fazer uma pausa. Não para defender a pessoa. Não para fingir que o comportamento dela está certo. Mas para olhar para você e perguntar: o que essa pessoa está mostrando sobre mim? Talvez você encontre um defeito. Talvez encontre uma insegurança. Talvez encontre uma vontade. Talvez encontre uma parte sua que você não queria enxergar. E talvez seja justamente por isso que algumas pessoas nos incomodam tanto. Porque elas não estão apenas diante dos nossos olhos. Elas estão tocando alguma coisa dentro da gente. E talvez o verdadeiro autoconhecimento comece quando você para de perguntar apenas: o que eu odeio nos outros? E começa a perguntar: quanto disso existe em mim?